Números capítulo 21, versículo 21. Ele diz assim: Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Amém? O povo de Israel, gente, estava num momento não muito bom, porque eles perderam a oportunidade de entrar na terra prometida, e agora eles vão ter que peregrinar pelo deserto. E aí voltaram para o deserto, peregrinando, eles chegaram diante da terra dos amorreus. E aí o Moisés manda os mensageiros até Seom, que era o rei dos amorreus, pedindo a eles passagem, pedindo para que eles deixassem o povo de Israel passar pelo meio das suas terras. E o Moisés garante: olha, nós não vamos mexer nas vinhas, nós não vamos beber água dos poços, tão somente deixa com que a gente passe o seu território. No entanto, no versículo 23 diz: porém, Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jahaz e pelejou e lutou contra Israel. Então o Moisés, o povo de Israel, queria passar pelo território dos amorreus, queria passar por aquele território para poder chegar do outro lado. Só que o rei dos amorreus, o Seom, ele não permite, ele não aceita que o povo de Israel passasse. Eles não dão passagem para Israel pelo seu território. Pior do que isso, eles se juntam, os homens lá dos amorreus, e vêm para lutar contra Israel, vêm para batalhar contra Israel. Quer dizer, além de não deixarem passarem pelo território deles, ainda vão lutar contra Israel. O resultado disso, a Bíblia diz: mas Israel o feriu a fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Anom até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto os termos dos filhos de Amon eram firmes. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Gente, tudo que Israel queria era simplesmente passar pelo território deles. Israel não queria fazer nenhum mal. No entanto, o rei Seom, que é o rei dos amorreus, ele não permite que Israel passasse. Pior do que não permitir que Israel passasse, ele se prepara, ele junta os homens e vai lutar contra Israel, vai se levantar contra Israel. Então Israel vai ter que lutar contra eles. Irmão, Israel prevalece, e Israel vence aquela batalha. O Seom, os amorreus, eles perdem a batalha, mas não é só a batalha que eles perdem, não. Eles perdem a batalha, eles vão perder as cidades, eles vão perder o seu território, eles vão perder a vida. E tudo isso por quê? Porque eles não deixaram Israel passar pelo seu território. Irmão, infelizmente isso é o que está acontecendo com muita gente. Irmão, a pessoa está perdendo, ela está perdendo a sua alegria, ela está perdendo a sua paz, olha, está perdendo a sua família. Irmão, está perdendo às vezes até a sua salvação. Tudo porque não tem deixado certas coisas passarem. Irmão, se o rei tivesse deixado Israel passar, ele não teria nenhum problema. Como eu falei, Israel estava num momento ruim, porque não entraram na terra.
se ele tivesse deixado Israel passar, ele não teria nenhum problema, mas ele não deixou Israel passar, e além de não deixar, ainda foi lutar contra Israel, e isso fez com que ele perdesse. Ele perde a batalha, ele perde as suas cidades, ele perde o seu território, até a sua vida ele está perdendo. Irmão, tem gente, olha, infelizmente, vai ter situações que não serão boas, que vão acontecer com a gente. Irmão, você vai ouvir algumas coisas que não vão te agradar, mas nós precisamos aprender. Existem certas coisas que nós precisamos deixar passar da nossa vida. Irmão, tem coisas, tem situações que às vezes o marido vai falar para a esposa, naquele momento que ele não está bem, naquela hora de raiva, naquela hora de frustração. Irmão, tem coisas que vão acontecer numa situação não muito boa, mas são coisas que eu preciso aprender, irmão, a deixar isso passar de mim. Irmão, aquela palavra, aquele comentário, aquela coisa que aquela pessoa fez, talvez naquele momento ruim, difícil, que eu preciso aprender a dar passagem, deixar aquilo ali passar da minha vida, entrar no ouvido e sair pelo outro. Mas infelizmente muitos estão agindo igual o rei dos amorreus, e não estão deixando passar aquela palavra dura, não está deixando passar aquele comentário, não está deixando passar aquela situação difícil. E o pior, além de não deixar passar, essa pessoa ainda está se levantando para brigar, ainda está se levantando contra o marido, contra a esposa, contra o filho. Ah, pastor, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Mas irmão, tem coisas que você precisa deixar passar da tua vida. A pessoa está perdendo o casamento por causa disso, ela está perdendo o filho, está perdendo o amigo, o irmão, está perdendo a família, está perdendo a paz, está perdendo a salvação, porque não está deixando essas coisas passarem. Irmão, tem coisas que é só aquele momento. Israel só ia passar naquele momento por ali, depois não ia ter mais problema, mas por não deixar Israel passar, olha quantas coisas que eles perderam. E o que tem de gente perdendo a sua alegria, a sua paz, perdendo a sua vida. Quantas pessoas que morreram porque ouviram alguma coisa que não gostaram, porque viu alguma coisa que não foi bom, e a pessoa, em vez de deixar passar, ela foi lutar, e aí ela perde, como o rei dos amorreus. Está perdendo as batalhas, está perdendo a alegria, está perdendo a paz, está perdendo a família, está perdendo a salvação. Nós precisamos entender, irmão, tem coisas, minha irmã, tem situações, tem palavras, tem coisas ruins que vão acontecer, que a melhor coisa que você pode fazer é deixar estas coisas passar de você. Irmã, deixa isso passar, é o momento, deixa isso passar, tira isso do teu coração, tira isso da sua cabeça, deixa isso para lá, porque se você deixar isso passar, irmão, daqui a pouco vai estar tudo bem. Mas infelizmente o que a maioria faz é o que esse rei fez, além de estar retendo, além de não deixar passar, ainda está brigando, ainda está contendendo, está se levantando contra, e por isso a pessoa está perdendo muitas coisas na vida dela. Irmão, tem coisas que você precisa deixar passar, tem coisas que você precisa deixar para lá, que não vale a pena. Volta um pouquinho na Bíblia, Números capítulo 20, para a gente entender melhor. Minha irmã, tem coisas que vão acontecer, tem palavras ruins que você vai ouvir, tem coisas ruins que vão acontecer, mas irmã, deixa isso passar. Não dá para você reter isso não, impedir, deixa isso para lá, vai brigar, vai se chatear, vai se zangar, não. Tem coisas que acontecem que é aquele momento, que é naquela hora, aquela pessoa às vezes não está bem, aquela pessoa aconteceu alguma coisa com ela, e por isso ela falou isso, e por isso ele fez aquilo, mas é só aquele momento, se você deixar isso passar. Só que se você se zangar, se chatear, se revoltar, e aí igual o rei, vai lutar contra ele, vai brigar, você só vai perder. Esse rei, se tivesse deixado passar, irmão, não teria mais problema, mas não, ele não deixou passar, e ainda foi lutar, perdeu tudo,
perdeu a batalha, perdeu o território, perdeu as cidades, perdeu a vida, tudo porque não deixou Israel passar. Números capítulo 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Aqui é o mesmo povo de lá. Povo, como eu falei, não estava numa situação muito boa. Esse povo perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, e agora estão tendo que caminhar pelo deserto. E aí, caminhando pelo deserto, eles chegaram a esse lugar que é o deserto de Zim. Só que nesse lugar, irmão, era um lugar ruim. É um lugar que não havia água, um lugar que não havia, onde a Miriam morreu, e além do seu lugar que a Miriam morreu, era um lugar que não havia água, nem para o povo, nem para os animais. E isso faz com que o povo comece a se levantar contra o Moisés e contra o Arão. Versículo 2, 3. E o povo contendeu com Moisés, e falaram dizendo: oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. O povo ali chateado porque não tinha água para beber, eles começam agora a se levantar contra o Moisés e o Arão, e aí começam a dizer: se nós tivéssemos morrido quando morreram os nossos irmãos. Irmão, é um povo que começa a achar que a morte seria a melhor coisa para eles. Irmão, morte não é a saída. Morrer não é a solução. Morrer não resolve problema. Irmão, morrer pode colocar num problema ainda maior. Mas é o que esse povo está fazendo, por causa daquela situação difícil. Eles estão brigando com Moisés, eles estão culpando Moisés, e aí começam a desejar a morte, começam a achar que a morte seria uma coisa boa. Não é. Não podemos nos enganar, irmão. Na hora certa, a morte, ela vem da parte de Deus. Na hora errada, irmão, a gente não pode desejá-la para a nossa vida. A morte não vai trazer solução para ninguém. Versículo 4. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali nós e nossos irmãos? E porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de sementes, nem de figos, nem de vindes, nem de romã, nem de água para beber? E esse povo agora, irmão, parte com tudo contra o Moisés e contra o Arão. Eles estão culpando o Moisés e o Arão pela situação que eles estavam vivendo. No entanto, irmão, nós sabemos que o Moisés e o Arão não são culpados por eles estarem naquela situação. A culpa era deles mesmos, porque não confiaram em Deus, porque não obedeceram a Deus, porque não seguiram a direção de Deus. Tem muita gente culpando outra pessoa pelo seu sofrimento, tem muita gente culpando o pai, o marido, a esposa, culpando Deus por causa do mal que está vivendo. Irmão, e o culpado não é Deus, o culpado não são os outros, não. O culpado, na maioria das vezes, somos nós mesmos, que não confiamos e não obedecemos a Deus. Se esse povo está nesse deserto, se esse povo está nesta luta, não foi Moisés e o Arão que fez isso com eles, foram eles que não confiaram e não obedeceram a Deus. Versículo 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu.
Moisés e o Arão, que não tinham o que fazer, que não tinham a menor ideia como resolver aquela situação, eles vão se lançar perante o Senhor, irmão, eles vão clamar, eles vão orar, eles vão buscar Deus, e é o que nós precisamos fazer. Vai ter situações, irmão, que eu não vou poder fazer nada fisicamente, mas eu posso orar, eu posso clamar. Tem coisas que eu não posso fazer, mas Deus pode. Irmão, tem situações que eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Então ore, então clame, então se coloque perante o Senhor, porque a glória do Senhor, ela vai aparecer, porque Deus, ele vai se revelar. Versículo 7, ele diz: e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés vai clamar, vai buscar a Deus, porque o povo queria água, e naquele lugar não havia água de jeito nenhum. E quando Moisés está ali buscando, a glória de Deus aparece, e o Senhor vem até o Moisés. Só que tem uma coisa: Deus não vem até Moisés trazendo água. Deus vem até Moisés trazendo uma palavra, trazendo uma direção para o Moisés, a qual, se ele seguisse a direção de Deus, ele alcançaria o que eles estavam precisando. Irmão, nós precisamos aprender isso, porque nós estamos orando a Deus e estamos esperando Deus fazer alguma coisa, mas irmão, o que Deus vai fazer é nos trazer a sua palavra. Deus vai nos dar suas instruções, a qual, seguindo a instrução de Deus, você vai alcançar aquilo que você busca, você vai receber o que você espera. Irmão, Deus não vai dar exatamente aquilo que você está pedindo. O que Deus dá é uma palavra, e através da palavra de Deus, se você obedecer, se você segui-la, você verá a bênção que você espera chegar, você verá o milagre que você deseja acontecer. Lembra o que a Bíblia diz lá no Deuteronômio 28? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele hoje te ordena, certamente que todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Se você orar e buscar Deus, as bênçãos não vêm e te alcançam. Agora, se você ouvir e obedecer, elas te alcançarão. Irmão, Deus não vai mandar a bênção, não diretamente a bênção. Deus vai mandar a direção dele, a palavra dele. Quando você ouve a palavra dele, quando você recebe a direção dele e anda de acordo com aquela direção e faz aquilo que a Bíblia diz, a bênção do Senhor, ela vai te alcançar. A bênção do Senhor vai vir sobre você. Então Deus dá a Moisés uma direção. Se ele seguir, ouvir essa direção, a bênção vai chegar sobre ele. Versículo 9 diz: então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés começa muito bem. Moisés começa fazendo aquilo que Deus ordenou. Eu preciso fazer, eu preciso seguir as ordens do Senhor para a minha vida. Mas não é apenas começar, porque Moisés apenas começou bem, porque no versículo 10 diz: e Moisés e Arão reuniram a congregação de diante da rocha, e disse-lhes: ouvi-me agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Irmão, Deus deu as instruções para Moisés, a qual ele deveria seguir, e Moisés até começa fazendo o que Deus mandou. Só que chega uma hora que Moisés se desvia da palavra, que Moisés deixa a direção que Deus deu a ele.
Irmão, quando Moisés se coloca diante do povo, Moisés começa a brigar com o povo. Moisés diz: ouvir-me, rebeldes. E além de brigar com o povo, de partir contra o povo, Moisés bate, Moisés fere a rocha, aonde Deus falou que ele deveria apenas falar. E por que o Moisés está fazendo tudo isso, gente? Porque ele não deixou passar o que havia acontecido antes. Lembra que o povo culpou ele? Que o povo se levantou contra ele? Que o povo estava brigando com ele? Pois é, Moisés não deixou isso passar. Moisés guardou isso no coração dele. E agora o Moisés está agindo. O Moisés está se levantando contra o povo. O Moisés está deixando aquilo tirar ele da direção de Deus. Irmão, quantas pessoas, quantas esposas, quantos maridos, quantos filhos, quantos pais não tem deixado a situação passar. Foi um momento ruim, foi uma palavra que não deveria ter dito, foi uma coisa que aconteceu que não era para acontecer, mas a pessoa não tem deixado isso passar, ela tem deixado isso permanecer no coração dela, na mente dela, e isso tem feito a pessoa se desviar do Senhor. Isso tem tirado a pessoa da presença de Deus, da direção de Deus. E o pior de tudo, versículo 12: e o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Sabe o que significa isso? Moisés perdeu de colocar o povo na terra prometida. Não foi apenas de colocar o povo, irmão, Moisés vai perder a oportunidade de entrar na terra prometida. Irmão, a pessoa não tem ideia do que ela está perdendo, porque não deixou aquilo passar, porque não deixou aquela palavra passar, porque não deixou aquela crítica passar, porque não deixou aquele acontecimento. Irmão, tem coisas que eu preciso deixar passar. Irmão, tem coisas, irmão, que vai atrapalhar a sua vida. Tem gente que além de não deixar passar, como Moisés, depois vai brigar ainda, vai contender, vai fazer algo que Deus não mandou fazer, vai tomar atitudes que não era para ter tomado. Irmão, quantas pessoas que se tivesse deixado aquela situação passar, se tivesse deixado aquela ofensa passar, aquela palavra passar, irmão, a situação dela seria outra. Moisés vai perder de entrar na terra prometida, porque não deixou passar o que o povo tinha feito com ele. Irmã, tem coisas que é preciso deixar passar, tem coisas que é preciso deixar para lá, porque senão você vai perder coisas melhores. A pessoa está perdendo o casamento, está perdendo a alegria, está perdendo a paz. Quantas pessoas não perderam a vida, porque não deixaram uma provocação passar, porque não deixaram uma brincadeira sem graça passar. Irmã, tem coisas que o melhor que eu posso fazer, irmão, deixa isso passar. Pastor, mas o que ele falou foi num momento ruim. O povo se levantou contra Moisés, por quê? Porque o povo estava com sede, porque o povo estava vivendo um tempo ruim, não entraram na terra. Mas Moisés não deixou aquilo passar. Moisés guardou no coração dele, e quando ele teve a oportunidade, ele briga com o povo, ele se levanta contra o povo, ele fere a rocha, e ele perde de entrar na terra prometida. Tem gente que está perdendo de entrar na salvação. Irmão, está perdendo a vida eterna que Deus tem, porque não deixou as coisas passarem. Eu sei que tem coisas que eu preciso tomar uma atitude. Eu sei que tem coisas, tem situações que eu preciso fazer alguma coisa. Mas na maioria, gente, a melhor coisa que eu devo fazer é deixa aquilo passar, minha irmã. É só um momento que ele estava de cabeça quente, é só uma hora que ela falou algo que não vigiou, é só aquele momento que aquela pessoa, ela se deixou levar. Então, minha irmã, deixa isso passar. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas
que para trás fica. Irmão, tem coisas que você tem que esquecer, deixa passar a tua vida, deixa isso para trás, para você não perder coisas boas. Irmão, quantas pessoas não perderam o seu casamento, porque em algum momento, em alguma hora, não deixou aquela palavra passar, não deixou aquela situação passar, e a pessoa perdeu o casamento dela, o rei dos amorreus, perdeu a batalha, perdeu a cidade, perdeu o território, perdeu a vida, porque não deixou Israel passar. Irmão, eu vou perder o quê? O que vai ser preciso perder para entender que tem coisas que o melhor que eu tenho que fazer é simplesmente deixar isso passar. Ah, pastor, mas ele falou isso. Minha irmã, deixa isso passar. Foi um momento de cabeça quente, uma hora errada, alguma coisa ruim que aconteceu com ele, que aconteceu com ela. Deixa isso passar, deixa isso para lá, para você não perder o que é importante de verdade, para você não perder o que é bom de verdade. Moisés não deixou aquilo que o povo fez contra ele passar. Moisés perdeu de entrar na terra prometida. Vai perder o quê? Minha irmã, deixe, tem coisas que o melhor que você precisa fazer é só deixar isso passar. Pastor, mas ele fez isso, deixa isso passar mesmo, foi aquele momento ruim. Ah, mas ele falou aquilo, deixa isso passar, foi só um momento. Isso para não perder o que realmente é importante para você, para não perder o casamento, para não perder a família, para não perder a alegria, para não perder a paz, para não perder a salvação. Tem coisas que eu preciso deixar passar. Deixa isso passar na tua vida. É a melhor coisa que às vezes você precisa fazer é deixar isso passar de você. Amém?